Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasia e Cinzas. Volume 04. O Buraco das Maravilhas. Quem lhe deu o nome de Buraco Maravilha? Quando foi que aquilo se tornou Buraco Maravilha? O Buraco das Maravilhas. Imagine por um momento que existisse uma toupeira supergigante nas planícies de Kikivins. Ora, essa toupeira supergigante, sendo uma toupeira como qualquer outra, cavaria túneis, é claro. Sendo uma toupeira supergigante, os túneis que ela cavaria também seriam gigantescos. Imagine que essa toupeira supergigante começou a cavar um túnel enorme a cerca de 1,5 km ao norte do posto avançado de Lonesome Field. A entrada do túnel não era vertical, mas diagonal. A toupeira supergigante começara a cavar há muito tempo, então a encosta estava coberta por grama alta. Ninguém sabia ao certo até onde ia o túnel gigantesco da toupeira supergigante, nem como ele se estendia. Aquele túnel labiríntico era tão absurdamente grande que algumas pessoas achavam que poderia se estender para sempre. Este era o Buraco das Maravilhas, também chamado de Buraco das Surpresas ou Buraco dos Mistérios. Segundo uma teoria, o ponto mais profundo do Buraco Maravilha estava conectado a outro mundo. Dizia-se que era por isso que o Buraco Maravilha era habitado por criaturas bizarras e terríveis, nunca vistas em nenhum outro lugar, e que uma ecologia única havia se formado em seu interior. Além disso, havia diversas feras, monstros e raças que, derrotadas nas lutas entre facções de Gringar, haviam fugido para o Buraco das Maravilhas. Parecia que cada um desses grupos havia passado por seu próprio crescimento e desenvolvimento independentes. O Buraco Maravilha, é claro, não era um túnel gigante cavado por uma toupeira supergigante. Isso era apenas uma analogia. Então, como ele se formou, você pergunta? A teoria mais convincente era a de que diversas cavernas de calcário, cavernas de lava, fraturas geológicas e ravinas haviam sido conectadas por meio de uma série de fenômenos naturais e da ação de várias criaturas vivas. O Buraco das Maravilhas era um lugar repleto de mistérios. Durante muitos anos, pessoas trabalharam para mapeá-lo por completo, mas isso ainda não havia sido conseguido. O Buraco das Maravilhas era simplesmente vasto demais. Em alguns lugares, era perigoso demais até mesmo para exploradores experientes e soldados voluntários bem treinados. No entanto, não faltaram pessoas que se aventuraram no Buraco Maravilha. Os exploradores eram movidos pela sede de aventura, caminhando novamente hoje em busca de terras ainda desconhecidas. E quanto aos soldados voluntários, valeu a pena correr o risco. Chegamos, Hanta engoliu em seco. Chegamos mesmo. É o Buraco das Maravilhas. Hanta estava agindo com calma, dentro dos seus padrões. Bem, isso era de se esperar, já que aquela área perto da entrada era meio calma e tranquila. Sinceramente, Haruhiro esperava encontrar criaturas mais ferozes e com aparência mais perigosa, então foi um pouco decepcionante. O Buraco Maravilha tinha facilmente 100 metros de diâmetro, então ele pensou, uau, isso é enorme. Mas havia galinhas de todas as coisas naquela encosta. Não eram galinhas. Eram gordas demais para isso. Eram grandes e rechonchudas. À primeira vista pareciam maiores que uma pessoa, então não eram apenas galinhas mutantes. Provavelmente eram criaturas completamente diferentes que por acaso se pareciam com elas. Aquelas pseudo-galinhas estavam sentadas ou andando por todo lado. O que é isso? Haruhiro deixou escapar sua opinião sincera. É meio. Kuzaku estreitou os olhos. Bucólico e idílico, né? As galinhas são fofas, né? Disse Yumi sorrindo, não, dando um sorrisinho irônico. Shihoru estremeceu. Mas eles são um pouco assustadores. Sim, Mary assentiu. Eles são grandes, mas ainda assim estranhamente realistas. Era estranho para ela dizer que eram estranhamente realistas, já que estavam vivas e respirando ali mesmo, na frente deles, e eram, portanto, sem dúvida reais. Mesmo assim, Haruhiro meio que entendeu o que Mary queria dizer. Se você pegasse uma mosca ou um mosquito, o ampliasse 10 vezes o seu tamanho normal e pudesse ver todos os seus pequenos detalhes claramente, seria bem grotesco. Não era nada melhor ver isso feito com galinhas. Provavelmente, era isso que ela queria dizer. Bem, é assim mesmo que a Wonho disse Hanta, agindo como um sabe-tudo insuportável. É o tipo de lugar que é bem tranquilo perto da entrada, e vai ficando cada vez mais barra pesada dali em diante. Tipo, esse é o projeto? A gente nem entrou ainda, então isso é mais ou menos o que se espera. Tudo bem, mas o que é esse tal de Wonho? Perguntou Haruhiro. Para o Piro, seu idiota, é a abreviação de Wonderhole. Ora, você deveria ser capaz de descobrir isso. Use o bom senso. Não tenho certeza se um cara tão fora do normal quanto você deveria estar falando comigo sobre bom senso. Você é idiota? Retrucou Hanta. Quantas pessoas neste mundo você acha que tem tanto bom senso quanto eu? Nenhuma, cara, nenhuma. Eu sou o rei do bom senso. Cara, você sequer sabe o que significa bom senso? Perguntou Haruhiro. Sim, eu concordo, disse Hanta. O oposto de um disparate, não é? Ah, desisto. Aposto que sim. Conversar com você é perda de tempo mesmo. Ok, vamos nessa. Hanta colocou o capacete e saiu correndo. Haruhiro piscou. O quê? Cara, o que? Uau, Kuzaku colocou seu capacete fechado e abaixou a viseira. Sério? Yumi levou o dedo indicador aos lábios, inclinando a cabeça para o lado, confusa. Inacreditável, gemeu Shihoru, mas mesmo assim se preparou para lutar. Mary gritou atrás dele. Pare com isso, seu idiota. Ela chegou tarde demais. Alharim. Salte, berrou Hanta. Hanta investiu ferozmente contra uma das pseudo-galinhas gigantes que estava sentada no chão. A lâmina afiada da espada longa de Hanta atingiu a pseudo-galinha gigante, ou pelo menos era o que ele pensava. A pseudo-galinha saltou no último instante possível, batendo as asas. O golpe de Hanta errou o alvo, e ele olhou para a pseudo-galinha. Sim, olhei para cima e vi. O que? Você consegue voar? Ele gritou.
A pseudo-galinha provavelmente batia as asas em desespero. Estava a uma altitude de cerca de 3 metros. Mas talvez esse fosse o seu limite. A pseudo-galinha movia-se para trás no ar enquanto descia. Gualharra, você está tornando isso mais divertido do que eu imaginava, exclamou Hanta. Hanta se aproximou da pseudo-galinha antes que ela pudesse pousar, tentando acertá-la com um golpe. A pseudo-galinha não tinha braços, então o atacou com as pernas. Um chute. Foi um chute. Giujajujagiua, gritou a galinha. Uau! Opa! Ali! A espada longa de Hanta atingiu a perna da pseudo-galinha. Eles colidiram. Sangue jorrou. No entanto, ele não a havia decepado. Parecia que a pseudo-galinha tinha pernas bem resistentes. Nada mal, gritou Hanta. Giei! A pseudo-galinha saltou do chão, desferindo outro chute em Hanta. Este foi diferente do último chute aéreo. Este foi um chute forte, com muita força. Hanta interceptou o golpe com sua espada longa, mas foi repelido. Ele foi arremessado para longe. Eu meio que deveria ser o tanque, gritou Kuzaku interpondo-se entre o pseudo-galinha e Hanta. E o jajajagia. E o jajajagia. A pseudo-galinha saltou no ar e deu um chute. Chutou com a perna direita. Chutou com a perna esquerda. Girou as pernas, chutando repetidamente em rápida sucessão. Uau, uau. Kuzaku estava bloqueando tudo com seu escudo de alguma forma, mas estava sendo totalmente forçado a recuar. O pseudo-galinha poderia forçar a passagem por sua defesa e derrubá-lo a qualquer momento. Muito bem, Kuzaku, agora você é o responsável por deixar aquilo te atacar, gritou Hanta. Hanta havia deixado Kuzaku tomar seu lugar. Agora ele estava tentando contornar o pseudo-galinha ou chegar às suas costas, se tivesse sorte. Aru? Mary olhou para Aruhiro. Eu sei, pensou Aruhiro. Ordens, né? Você está procurando ordens. Eu tenho que dar ordens. Droga, que se dane você, Hanta. Isso tudo porque você teve que começar com isso. Quer dizer, o que a gente ganha matando uma pseudo-galinha gigante? Claro, a gente provavelmente poderia comer a carne, mas desossá-la daria um trabalhão. Não, agora não é hora de pensar nisso. Aruhiro examinou rapidamente a área ao redor deles. Os outros pseudo-galinhas mantinham distância, observando. Essas galinhas falsas são mesmo frias, pensou ele. Mas por enquanto, parece que não vão nos atacar em bando. Pelo menos não ainda. Precisamos ficar alertas. Kuzaku, fique aí e resista, ele gritou. Hanta, Yumi e eu vamos cercá-la. Mary, cuide de Shihoru. Conserve a magia. Aruhiro desembainhou sua adaga e seiva e avançou rapidamente. Hanta já estava tentando se posicionar atrás da pseudo-galinha. Não importa o que aconteça, serei eu quem decidirá isso. Gritou Hanta. Ó escuridão, ó senhor do vício. Aura temível. Hanta ativou sua magia negra, e algo como uma névoa roxa escura o envolveu. Aura do terror. Era um feitiço que concedia ao cavaleiro do terror que o utilizasse um aumento geral de poder. Use isso desde o início. Aruhiro gritou para ele mentalmente. Kuzaku grunhiu de esforço. Kuzaku está aguentando firme, pensou Aruhiro. Mas os movimentos deles são desajeitados. Será que ele é alto demais e isso está prejudicando o equilíbrio? O escudo e a espada estão muito afastados do corpo e não estão sincronizados. É uma bagunça. Há muitas lacunas. Será que ele vai conseguir ser um tanque desse jeito? Independentemente disso, embora ele estivesse conseguindo resistir de alguma forma, Hanta conseguiu chegar por trás da pseudo-galinha e desferiu um soco nela. Ódio. G.E. A pseudo-galinha gigante alçou voo mais uma vez, desviando-se do golpe de Hanta. Novamente, estava a cerca de 3 metros de altura, mas isso era alto o suficiente para que os golpes de Hanta mal a alcançassem. Foge! Gritou Yumi, disparando uma flecha rapidamente. Apesar de ser caçadora, Yumi não era boa com arco e flecha, mas ela acertou. A flecha atingiu a pseudo-galinha voadora no peito. Eba! Yumi exclamou, mas a pseudo-galinha nem se mexeu. Parecia bem carnuda, então uma ou duas flechas provavelmente não a machucariam muito. Acerte na cara, entendeu? Na cara, berrou Hanta perseguindo a pseudo-galinha que descia, brandindo sua espada enquanto o fazia. Kuzaku seguiu com passos pesados. Quando a pseudo-galinha pousou, desta vez começou a correr. Gyui, está correndo? Aruhiro ficou boquiaberto. Ao mesmo tempo pensou, isso não vai funcionar. Não vamos conseguir pegá-lo. Quer dizer, é rápido. Aquela coisa é super rápida. Ei, espere, você gritou Hanta. Hanta tentava perseguir a criatura, mas ela se distanciava cada vez mais. Kuzaku apenas ficou parado, enquanto Yumi preparava uma flecha. Geis, você o tubarão, a moldura, o dardo. Shihoru lançou um feitiço. Era um que ela havia aprendido recentemente. Não era magia dar. Era um feitiço de magia falsa relâmpago. Houve um clarão. Em seguida, um som estrondoso como de papel sendo rasgado, só que amplificado dezenas ou centenas de vezes. Era um relâmpago. Um relâmpago caiu, bem aos pés da pseudo-galinha em fuga. Em outras palavras, ela errou. Miau. Sem hesitar, Yumi lançou sua flecha. Ela sequer o atingiu de raspão. Droga, ai. Hanta gritou. Hanta ainda está solta, pensou Aruhiro. Seria estúpido me dar ao trabalho de impedi-lo. Quer dizer, no fim das contas, a culpa foi toda dele por ter começado a briga do nada, acrescentou Aruhiro em voz alta. Uau, Kuzaku olhou para o chão, balançando a cabeça. Comecei a suar frio. Nunca lutei contra nada parecido antes. Acho que esse não é o seu único problema aqui. Aruhiro murmurou, apesar de si mesmo. Kuzaku levantou a viseira e olhou na direção de Aruhiro. Bem, disse Aruhiro. Tenho algo a dizer para ele. Sinto que realmente devo dizer, mas por mais irritantemente estúpido que seja, não posso simplesmente deixar o Hanta em paz. Ei, Hanta, volte aqui logo. Não perca seu tempo, gritou Aruhiro. Você é muito irritante.
Cala a boca, Parapilion, gritou Hanta. Tudo que ele recebeu em troca foram alguns insultos verbais, mas ainda assim parecia que até Hanta tinha percebido o quão estúpido estava sendo. Ou talvez ele estivesse apenas cansado. Isso parecia mais provável. De qualquer forma, Hanta finalmente parou. Desculpe, disse Shihoru, encolhendo-se. Não consegui atingir com meu feitiço. Sei que isso é só uma desculpa, mas ainda não me acostumei com a magia falsa. GRRR, disse Yumi com uma careta. A flecha acertou, mas não fez nada. Mary tinha uma expressão incrivelmente sombria no rosto, como se o mundo tivesse acabado para ela. Estava deprimida e sem saber o que fazer. Eu não consegui lançar. Proteção. Mary tem um complexo de proteção, pensou Haruhiro. Isso é ruim. Não, não é sua culpa, Mary. Ele se apressou em tranquilizá-la, mas a fonte de todo aquele problema já havia se virado e estava voltando, praguejando o tempo todo. Eu quase consegui, mas alguém me impediu. Você tinha que vir aqui e causar problemas, gritou Hanta. Cara, Haruhiro murmurou. As palavras causar incômodo descrevem melhor o que você estava fazendo, pensou ele, indignado. Elas foram criadas para descrever o que você estava fazendo. Sua própria existência é um incômodo. Me poupe. Pare de ficar aprontando o tempo todo. Sério, você faz isso sempre. Eu queria que você morresse logo. Eu não me importaria, aliás, eu ficaria feliz. Haruhiro queria desabafar todos aqueles sentimentos com ele, mas Hanta provavelmente não mudaria mesmo se o fizesse. Se Haruhiro dissesse alguma coisa, Hanta retrucaria, viraria uma briga, e isso só o deixaria exausto. Ainda assim, ele precisava alertá-lo sobre uma coisa. Chega de mexer com essas pseudogalinhas, ordenou Haruhiro. Na verdade, você está proibido de entrar sem permissão. Não seja atrevido comigo, disse Hanta. Quem você pensa que era, amigão? É proibido. Perguntei. Quem você pensa que é? Responda-me. É proibido. Você não sabe fazer nada além de se repetir. Exigiu Hanta. Você é um papagaio? Você é um papagaio, é? É, você é um papagaio. Ótimo, então de agora em diante seu nome é papagaio, entendeu? É melhor você se acostumar. Haruhiro fez o possível para ignorar Hanta e resistir à vontade de lhe dar um soco. A capacidade de Haruhiro de deixar as coisas para lá deve ter melhorado bastante. Estou admirado que você consiga tolerá-lo, disse Kuzaku com evidente consternação. É porque ele é sempre assim. Shihoru explicou com uma risada irônica. Yumi fez beicinho franzindo o lábio inferior. Mesmo assim, quando ele faz coisas para te irritar, ele te irrita de verdade. Pessoal, reúnam-se aqui. Mary levantou a mão. Vou lançar proteção sobre nós. Desta vez preciso garantir que não acabe. Haruhiro e a maioria dos outros se reuniram em volta de Mary imediatamente, mas Hanta estava relutante. Ah, tudo bem, se for preciso, murmurou Hanta. Sinceramente, você é um caso perdido. Sério, sério mesmo. Isso deu muita vontade de Haruhiro de gritar vamos, venham logo para cá. Mas ele repensou a ideia. Acrescentou ele, percebendo algo. HM? Hanta se virou. Ouviu-se um estrondo. Era incrivelmente intenso. Algo corria em sua direção. Era uma pseudo-galinha gigante. Como tinha uma flecha no peito e uma perna ensanguentada, devia ser aquela de antes. A pseudo-galinha saltou no ar, gay. Orin, gritou Hanta. Deu tudo errado. A pseudo-galinha gigante desferiu um chute voador no peito de Hanta. Gvá? Gritou Hanta. Foi um golpe certeiro. Hanta ficou sem chão. Haruhiro não pôde deixar de pensar. Bem feito para você. Ó luz, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre você. Proteção. Quando Mary lançou o feitiço, um hexagrama de luz apareceu nas mãos esquerdas de Haruhiro e dos outros. Ele não fugiu? Haruhiro preparou sua adaga e seiva. Teremos que fazer isso. Kuzaku. É isso aí. Kuzaku colocou seu escudo na frente dele e avançou contra o pseudo-galinha. Yumi preparou uma flecha. Será que Yumi se sairia melhor usando seu facão? Ele não podia gritar para ela. Eu não sei. Eu não sei nada sobre isso. Como realmente se sentia, então Haruhiro tentou dizer. Seu arco está ótimo. Mas será que estava mesmo? Ele não sabia. Shihoru lançou outro feitiço, mas errou novamente. Hanta não se levantava. Ele apenas erguia a cabeça e olhava na direção de Mary, como se dissesse, me cure, por favor. Seja legal comigo. Que idiota. A flecha de Yumi também não o atingiu. Quanto a Kuzaku, tudo o que ele conseguiu fazer foi bloquear os chutes do pseudo-galinha com seu escudo. A pseudo-galinha saltou o voo em círculos, e eles não conseguiram pegá-la. Aquilo não ia dar em nada. A tarefa que me foi dada é clara, pensou Haruhiro. Primeiro, era preciso fazer algo com o Hanta, que estava descontrolado. Sempre que aquele idiota fazia o que bem entendia, sem exceção, acabava terrivelmente mal. Como líder do grupo, Haruhiro tinha que tomar uma atitude. Se não conseguisse, significaria que estava falhando em cumprir seu dever. Ele precisava colocar uma coleira naquele cão raivoso Hanta e treiná-lo para obedecer às suas ordens. Seria uma missão extremamente difícil, mas ele teria que realizá-la. E então surgiu Kuzaku. Bem, para falar a verdade, eu nunca tinha desempenhado esse papel de tanque antes, Kuzaku disse a Haruhiro. No meu último grupo tínhamos 2 guerreiros. Eles eram meio que tanques. Eu tinha um papel mais de suporte. Sabe, eu ficava na retaguarda. Não estou acostumado a estar na linha de frente, digamos assim. Honestamente, é bem assustador. É claro que era assustador. Não havia como evitar. Mas se ele não ficasse ali parado como um tanque inabalável, dificultaria o trabalho de quem estava atrás. Por enquanto, Haruhiro decidiu que Kuzaku deveria se concentrar em uma única função. Os paladinos possuíam uma habilidade chamada bloqueio, usada para bloquear ataques inimigos. Kuzaku deveria se especializar no uso dessa habilidade. O bloqueio servia para mais do que apenas receber golpes inimigos com seu escudo. Ao recuar ou avançar no momento certo, ele podia desequilibrar o oponente, atrasar seu próximo ataque ou preparar um combo de contra-ataque.
Segundo Kuzaku, como ele não tinha sido um tanque em seu último grupo, ele nem sequer carregava um escudo. Ele só havia aprendido o bloqueio recentemente, então ainda não tinha a calma necessária para usá-lo conscientemente em uma batalha real. Isso seria um problema, então eles precisariam ensiná-lo à força. Na visão de Haruhiro, o bloqueio era o básico do básico para um paladino, uma habilidade que poderia se tornar um pilar central de sua estratégia. Por ora, Kuzaku não precisava pensar em atacar. Ele queria que Haruhiro se concentrasse inteiramente em bloqueio. Mu. Kuzaku bloqueava desesperadamente o golpe com seu escudo. Quem empunhava o bastão era um humano atarracado, narigudo e de olhos redondos não. Uma criatura semelhante a um humano. Todos pareciam ter porretes, e eram todos homens, então Haruhiro decidiu chamá-los de homens-porco por enquanto. Sim, homens-porco. Havia mais de um homem-porco. Além do homem-porco aquele com quem Kuzaku estava lutando, havia vários outros. Arg! Pare de ficar se movimentando de um lado para o outro! Gritou Hanta. Hanta estava tentando retalhar o Clubman B com sua espada, mas não conseguia. Os Clubmen eram minúsculos e muito rápidos também. Eles também são fortes, gritou Haruhiro. Haruhiro deu um tapa no taco do Clubman C, deu um tapa nele e deu outro tapa nele. Aquele taco, será que é de madeira? Ele se perguntou. Ou será de algum outro material? É duro e pesado. Os jogadores tinham no máximo 120 centímetros de altura. Mesmo com esse tamanho, eles manejavam tacos que deviam ter 1 metro de comprimento como se não fossem nada, então eram realmente muito fortes. Elas não usavam nada além dessas roupas surradas, parecidas com vestidos curtos de uma peça, amarrados na cintura, sem sapatos. Pareciam não ter intelecto humano, mas foram espertas o suficiente para pegar a festa de surpresa. Depois que Haruhiro e os outros conseguiram, de alguma forma, matar aquela pseudo-galinha, eles entraram no Buraco das Maravilhas. Eles avançaram por uma enorme caverna que era como um túnel de mão única por um tempo, e então, de repente, esses caras saltaram de um túnel lateral. Eles esperaram Haruhiro e o grupo passarem e atacaram por trás. Desculpe, usar o arco talvez não seja uma opção. Eles são muito pequenos, gritou Yumi guardando o arco e tentando sacar seu facão. Anda logo com isso, seu idiota, gritou Hanta. Cala a boca, seu idiota do Hanta, ela gritou de volta. O que você disse? Yen Sark Frão Dart? Shihoru entoou, ativando seu feitiço de relâmpago. Seu alvo era Clubman, aquele que estava atacando Kuzaku. O relâmpago caiu. Já, gritou o membro do clube. Acertou. Mas não, isso não significa que ela acertou em cheio o Clubman. O raio atingiu o taco do Clubman. O jogador reagiu imediatamente, soltando o taco e saltando para trás. Punição. Kuzaku avançou rapidamente brandindo sua espada longa na diagonal. A trajetória de sua espada lembrava o golpe final característico de Moguzo, o golpe de agradecimento, também conhecido como golpe da fúria. Como ele puxou seu escudo para cobrir metade do corpo enquanto executava o golpe, sua abertura ficou menor, mas provavelmente o poder do ataque diminuiu. Além disso, talvez por estar concentrado na defesa, ele tenha demorado um pouco para usar a técnica. Talvez por isso, Clubman conseguiu saltar para trás, evitando o golpe de Kuzaku. Ele rolou, pegou seu porrete e levantando-se começou a atacar Kuzaku novamente. Droga! Kuzaku parecia frustrado, mas não deixou que a raiva o dominasse. Não apresse as coisas. Continue como estava. Haruhiro gritou para ele, ainda dando tapas na bola. Ele havia se acostumado tanto a dar tapas que agora conseguia fazê-lo enquanto se concentrava em outra coisa. Ainda assim, não posso me deixar levar. É perigoso quando começo a achar que me acostumei com isso, alertou-se mentalmente, e então provocou o cachorro raivoso. Hanta, o que você está fazendo? Está deixando aquele perdedor te encher o saco. Só fala? Estalo. Hanta perdeu a cabeça. Ele não queria que fosse de outra forma. Toma essa, e essa, e essa, e essa, e essa a ata. Ele atacou. Usou o salto para avançar, saltando de um ângulo para pressionar o homem do Clube B. O homem do Clube B tentou desviar a espada longa de Hanta com seu porrete, mas não conseguiu reagir rápido o suficiente. O guia, gritou o homem do clube. Já ali. Hanta gargalhou gritando. Morra, 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 morra. Parecia que ele ia ultrapassar a defesa do Clube Mambê. Yumi foi ajudar Kuzaku com o facão na mão. Shihoru talvez ainda estivesse pensando no que fazer. Mary checou o pulso direito dela. É bom que ela esteja verificando se a proteção não perdeu o efeito, mas parece que ela está fazendo isso com muita frequência, pensou Haruhiro. Talvez eu deva conversar com ela sobre isso mais tarde. Já está na hora de eu fazer alguma coisa também, gritou Haruhiro. Por ter praticado Swatting por tanto tempo, ele havia aprendido a ler os ataques do Clube Mansé. Haruhiro sabia que quando ele tentava um combo, repetia um padrão de direita, direita, esquerda, direita, direita, esquerda. Assim que ele fazia direita, direita, esquerda, parecia que Haruhiro conseguia fazer algo no intervalo entre aquele ataque e o próximo. Certo, pensou Haruhiro. Eu farei isso. Clube Mansé balançou seu taco pela direita, e Haruhiro usou o golpe. Novamente pela direita. Golpe. Agora, esquerda. Golpe. O próximo é a direita. Agora. Quebre. Haruhiro avançou bruscamente, acertando um chute no joelho do Clube Mansé. Ele não chutou com força suficiente para quebrar o joelho do Clube Man, mas não havia necessidade. O Clube Mansé parou por um instante. Isso foi o suficiente. Eu vou terminar isso, acrescentou Haruhiro. Assalto. Haruhiro usou a adaga na mão direita e o porrete na esquerda para esfaquear e espancar Clube Mansé até a morte. Se Clube Mansé tentasse um golpe desesperado com o porrete, Haruhiro provavelmente não conseguiria se esquivar. Ele seria derrotado. Se eu levar um golpe tão forte assim, não vou conseguir ignorá-lo, pensou Haruhiro. Se me atingir no lugar errado pode ser fatal. É aterrorizante.
Estou com tanto medo que meus cabelos estão arrepiados. Preciso superar esse medo. Mesmo que eu caia, vou garantir que ele caia também. Vou levá-lo comigo. Clubman C caiu de costas, jogou o taco para o lado, tentou proteger a cabeça, mas não conseguiu. Acabou ficando de 4, mas continuou sendo cortado e espancado. Finalmente, olhando para o Clubman C imóvel, Haruhiro tentou respirar fundo. Ele não conseguia. Suspirar também estava fora de questão. Até respirar era difícil. Estava suando muito. O suor entrava em seus olhos e ardia. Quando virava a cabeça para olhar ao redor, gotas de suor respingavam. Eu só consigo usar isso em inimigos mais fracos, né? Ele ofegou. Era muito perigoso. Além disso, era incrivelmente exaustivo de usar. Talvez pudesse ser usado como último recurso quando estivesse encurralado ou sem outra escolha, mas não funcionaria como um trunfo. Somente quando ele fosse mais forte que o oponente, o ataque poderia decidir o resultado de uma batalha. Provavelmente não conseguiria reverter uma batalha perdida. Acho que isso só significa que o mundo não é tão fácil assim, né? Haruhiro ofegou. Hanta gritou corta, e embora não tenha conseguido arrancar a cabeça do Clubman B completamente, quebrou seu pescoço pela metade. Kuzaku e Yumi estavam dominando o Clubman A. Era apenas uma questão de tempo até que eles também vencessem. Bem, de alguma forma conseguimos, ou não. Este mundo realmente não facilita para nós. Mary, Shihoru, atrás de nós, gritou Haruhiro. Algo está vindo. Assim que Mary se virou, ela brandiu seu bastão curto para o lado. As criaturinhas peludas, menores que os homens com clava que estavam cercando Mary e Shihoru se dispersaram, mas pareciam que poderiam atacar novamente. O que são essas coisas? Haruhiro pensou. Macacos? Não. Eles são mais parecidos com humanos do que com macacos e não têm cauda. Até o rosto deles é coberto de pelos. Mesmo assim, hesito em chamá-los de humanos. Eles são anormalmente peludos, então macacos peludos parece mais apropriado. 3 deles, gritou Haruhiro. Hanta, novos inimigos. Um para mim, um para você e um para Mary. Claro que sim, gritou Hanta. Está bem, gritou Mary. Kuzaku e Yumi, depressa, terminem logo, gritou Haruhiro enquanto avançava em direção ao macaco peludo A. Meu corpo está tão pesado, pensou ele. Ataque não adianta. Me cansa 2 vezes mais em batalha do que no treinamento. É inútil assim. Mesmo tendo pago a Bárbara Sensei 1 ouro e 20 pratas para me ensinar. De qualquer forma, ele estava se aproximando do macaco peludo A. O macaco peludo A balançou os 2 braços na direção dele, então ele fez swat, swat, swat. Tem garras, hein? Pensou Haruhiro. São garras longas, afiadas e duras. Os homens do clube tinham mais força, mas esses macacos peludos ganham em velocidade. Aliás, essa coisa não é ridiculamente rápida? É muito elástica. Mesmo sem impulso, bate as mãos no chão e consegue saltar 2, 3 metros no ar. Eles têm uma capacidade de salto incrível. Cuidado, gritou Haruhiro. Não, cuidado você, gritou Hanta. Hanta usou exaustão e salto para se locomover, então sua luta com o macaco peludo B foi uma bagunça sem sentido, já que ambos ficavam pulando para todos os lados. Mary respirou fundo, furiosa. Ela estava tentando acertar o macaco peludo C com seu bastão curto, mas não estava conseguindo. On Hell, ST, Nemun, Dar, Shihoru entoava enquanto desenhava sigilos elementais com seu cajado. Um elemental das sombras voou para fora, fixando-se no chão. Ele estava posicionado bem entre Mary e Iron Monk C. Laço sombrio. Essa é a nossa Shihoru, pensou Haruhiro. Bom trabalho. Akia. O macaco peludo se pisou no elemental. Seu pé ficou preso. Ele não conseguia se mover. Esmaga. Mary girou seu bastão curto, acertando o macaco peludo C com força na cabeça. Isso deve doer, pensou Haruhiro. Mary prosseguiu com o ataque. Ah, é isso aí. Toma essa. Haja Gugia, gritou o macaco peludo. Mary agora pode fazer praticamente o que quiser com ele, pensou Haruhiro. As principais armas desses macacos peludos são a velocidade e as garras, então, se conseguirmos fazê-los parar, eles não serão nada assustadores. Mas como vamos fazê-los parar? Gritou Haruhiro em voz alta. Enquanto usava o golpe nas garras do macaco peludo, Haruhiro refletiu. Será que estou sendo muito passivo? Com esse pensamento em mente, ele tentou atacar com sua seiva após o golpe. O macaco peludo deu um salto exagerado para trás e fugiu. Que cauteloso. Peguei ele, gritou Yumi. Parece que Kuzaku e Yumi derrotaram o Clubman A, observou Haruhiro. Agora são 6 contra 3. Mary está prestes a derrotar o Iron Monk C, então logo ficaremos 6 contra 2. Podemos fazer isso. Não, talvez não. Zoova, gritou Hanta. De repente, Hanta começou a usar exaustão repetidamente. De novo, Haruhiro pensou, chocado. Seriam reforços ou não? De qualquer forma, eram mais inimigos novos. Parecia que estavam saindo de um buraco lateral. Criatura de outro tipo. Preta. Pareciam crianças emaciadas com pele negra como a Zeviche. Seus olhos eram incríveis. Brilhantes. Como joias. Em suas mãos seguravam facas transparentes. Quanto a saber se eram reforços inimigos, não parecia. Aquelas crianças gema atacaram o macaco peludo B, aquele com quem Hanta estava lutando, derrubaram-no, esfaquearam-no violentamente e, aproveitando o embalo, atacaram Hanta. Parecia que as crianças gema e os macacos peludos não se davam bem. Ainda assim, o ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, não parecia se aplicar aqui, porque as crianças gema também pareciam hostis aos humanos. Quando o macaco peludo A, com quem Haruhiro estava lutando, avistou as crianças gema, fugiu para outro lugar. Graças a isso, Haruhiro ficou livre, mas, isso não foi meio ruim? Não meio ruim, não foi realmente ruim. Ei, socorro, pessoal! Venham me ajudar logo, seus idiotas, gritou Hanta. No mínimo, a quantidade de crianças curiosas perseguindo Hanta era uma má notícia. Haruhiro os contou nos dedos. 1, 2, 3.
8. Não, 9. Não, são 10. Eles estão em maior número, gritou Haruhiro. Por um instante, ele considerou seriamente sacrificar Hanta para salvar os outros. Acho que não posso fazer isso, pensou ele. Bem, claro que não. Mas o que eu faço? Haruhiro gritou, Hanta. Estamos voltando. Em direção à entrada. Vamos reduzir o número de inimigos de alguma forma e fugir. Shihoru. Certo. Shihoru imediatamente lançou um feitiço. Geis Yen Sark Kart Frão Dart. Não era. Relâmpago. O encantamento era semelhante, mas era um feitiço diferente. Um clarão. Um estrondo. Um raio caiu. Não, um raio seria uma descrição melhor. Bem no meio das crianças gema que perseguiam Hanta. Infelizmente não foi o que aconteceu. Mesmo assim, 3 das crianças gema foram atingidas por raios e arremessadas para longe. Isso fez com que as crianças gema restantes que não foram atingidas hesitassem um pouco, e a distância entre elas e Hanta aumentou. Vahá! Boa, Shihoru! Gritou Hanta. Dá outra para eles. Deixa eles pegarem. Desculpe. Shihoru cambaleou agarrando-se ao seu cajado. Eu não tenho poder mágico. Até que eu medite não posso fazer mais nada. O que você disse? Gritou Hanta. Miau. Yumi lançou uma flecha. Mas ela não atingiu uma criança gema. Em vez disso, roçou a cabeça de Hanta. Gu! Gritou Hanta. E isso é perigoso, Yumi. Você? Miau, reclamou Yumi. Não é fácil quando vocês estão todos se mexendo. Hanta-kun. Por aqui. Kuzaku ergueu sua espada longa, acenando para ele. Enquanto Hanta ainda ajustava sua rota e tinha as crianças gema a reboque, Kuzaku havia previsto o caminho que ele estava tentando seguir. Hanta gargalhou. Você é surpreendentemente útil, tanque. Lá vou eu. Gá. Kuzaku se escondeu atrás de seu escudo e se chocou contra as crianças gema. 2 ou 3 delas foram arremessadas para longe e caíram no chão, mas Kuzaku havia colocado energia demais no golpe e tropeçou. Quando Hanta viu aquilo, grito. Hanta parou bruscamente e se virou. Tomem essa e essa e essa. Sejam massacrados por mim, seus pirralhos. Morram. Como Hanta de repente se virou e partiu para o ataque, as crianças das gemas pareceram perplexas. Não, mas mesmo assim, pensou Haruhiro. Isso é imprudente, gritou ele. Pensem na quantidade de inimigos. Enquanto Haruhiro falava isso, ele se posicionou atrás de uma das crianças gema e a atingiu com um golpe pelas costas. As crianças gema eram mais parecidas com humanos do que os membros do clube ou os macacos peludos, então era mais fácil imaginar onde ficavam seus pontos vitais. Bem, ele não saberia se eram realmente pontos vitais ou não até tentar, então foi isso que ele fez. Para ser preciso, ele mirou no rim e no fígado. Se fosse atingido no rim e no fígado, o garoto gema sentiria uma dor insuportável. A partir daí, haveria um jorro de sangue. Além disso, se o diafragma fosse atingido, o garoto gema teria sérias dificuldades respiratórias. Mesmo que não morresse imediatamente, os sintomas de choque se manifestariam, ele ficaria incapaz de se mover e eventualmente daria seu último suspiro. Ele se foi. O garoto joia desmaiou e Haruhiro começou a mirar em seu próximo alvo. De repente, Hanta virou as costas e saiu correndo de novo. Seu idiota! Como se a gente pudesse fazer isso, seu estúpido imbecil, imbecil. 2 ou 3 crianças gema atacaram Hanta. O resto foi atrás de Haruhiro. Sério? Gritou Haruhiro. Com um grito, Kuzaku saltou de pé, rebatendo uma das facas das crianças gema com seu escudo. Haruhiro ficou grato por isso, mas aqueles que Kuzaku havia derrubado antes estavam se levantando. E pelo menos uma das crianças gema que Shihoru havia espalhado com sua magia também estava tentando retornar à linha de frente. Tiro a queima-roupa, miau. Yumi avançou, disparando uma flecha no rosto de uma criança gema a queima-roupa. Era muito mais difícil atirar em um inimigo estando perto dele, ou tê-lo perto de você. Yumi conseguiu, mas a flecha entrou na boca da criança gema e atravessou sua bochecha esquerda. Ela não conseguiu neutralizá-la assim. Yumi desistiu de disparar uma segunda flecha, jogou seu arco fora e sacou seu facão. Isso é ruim. Haruhiro murmurou enquanto golpeava e golpeava novamente. Ele não estava enfrentando apenas uma criança gema, mas 2. Se fosse apenas uma, talvez conseguisse acompanhar a situação ao seu redor, mas isso seria impossível com 2. De qualquer forma, as coisas estão uma bagunça, pensou ele. Não tenho controle do campo de batalha. Acho que também não consigo controlá-lo. Ele queria gritar, socorro por favor. Claro, ninguém ia ajudá-los. Ele sabia disso. Eles tinham que fazer alguma coisa por conta própria. Precisavam abrir caminho para sair dali. Se não conseguissem, morreriam. Virariam cinzas e ossos, e logo ninguém sequer se lembraria deles. Não eram apenas Haruhiro e seu grupo. Manato e Moguzo, que já haviam falecido antes deles, e Shoko e seu grupo, os antigos companheiros de Kuzaku. Também não haveria ninguém para se lembrar deles. Isso não tem graça, gritou Haruhiro. Não teve graça nenhuma. Haruhiro e os outros conseguiram escapar por pouco de volta ao posto avançado de Lonezomi Field com vida, e compraram barracas baratas do comerciante que as vendia nas ruas secundárias. Nem era preciso dizer que eles tinham comprado barracas separadas para os rapazes e para as moças. Hunter tinha falado um monte de bobagem sobre como eles deveriam comprar uma barraca grande e dormir todos juntos, amontoados e felizes, mas ninguém concordou. Depois disso, comeram alguma coisa e as moças foram para o balneário. Os rapazes ficaram desanimados com o preço da entrada, mais alto do que o esperado, e tomaram a decisão lógica de esperar para ver se cheirariam mal no dia seguinte e, em caso afirmativo, tomar banho. Em seguida, foram se deitar cedo em sua tenda ao lado do posto avançado. Como era de se esperar, 3 caras ficaram apertados em uma barraca. Para começar, enquanto Haruhiro e Hunter eram compactos para os padrões masculinos, Kuzaku era alto demais. Para usar um pouco de hipérbole, ele ocupava o espaço de 2 pessoas. 3 caras que não tinham tomado banho, espremidos juntos em um espaço apertado até de manhã. Isso não era motivo para risos.
Talvez ainda não fosse tarde demais para tomar banho. Ou então comprar outra barraca. Mas será que aquele vendedor ganancioso deixaria eles devolverem essa? Por que eu não comprei uma maior desde o início? Haruhiro se perguntou. Eu tinha o dinheiro, mas ser pobre me tornou naturalmente econômico. Não consigo evitar de economizar. Hanta já está roncando. Mas será que podemos dormir? Não há coisas que deveríamos estar fazendo? Como refletir sobre o dia de hoje? Tecnicamente, eles haviam conversado durante o jantar sobre como não podiam continuar assim, mas todos estavam exaustos e o ambiente não era propício para um debate. Haruhiro, para ser sincero, estava completamente esgotado, como se já tivesse feito o suficiente por hoje e quisesse deixar para amanhã. Mas não está tudo bem, pensou ele. Nada bem mesmo. Kuzaku, você está acordado? Perguntou ele. Sim, mais ou menos. Como foi? Perguntou Haruhiro. Como foi o quê? Agora que você experimentou, disse Haruhiro. Foi difícil, disse Kuzaku. Você sabe por que foi difícil? Perguntou Haruhiro. Simplesmente aconteceu. Isso não é bom, murmurou Haruhiro. Kuzaku não era o único problemático. Haruhiro também era. Ele queria colocar toda a culpa em Kuzaku e Hanta, mesmo que não fosse culpa deles. Não havia apenas um ou dois problemas, havia uma série deles. Esses problemas interagiam de maneiras complexas, levando as coisas a um rumo ainda pior. Eu não sou bom nisso, eu sei. Kuzaku tentou se virar, mas parou, provavelmente porque estava muito apertado na barraca. Mas de certa forma, por mais estranho que seja dizer isso, foi divertido, eu acho. Perguntou Haruhiro. Pode não parecer, mas estou levando isso a sério, sabe? Disse Kuzaku. Provavelmente não levava antes. Sei lá. Faz tudo valer a pena? Talvez seja isso. Entendo, Haruhiro disse. Espero não morrer, disse Kuzaku. Que nenhum de nós morra nunca mais. Sim, concordou Haruhiro. Cabe a mim impedir isso, né? Perguntou Kuzaku. É isso que torna tudo tão difícil, disse Haruhiro. Ser o tanque, quero dizer. Aposto que também será o líder. Haruhiro não respondeu. Kuzaku provavelmente não é uma má pessoa. Mas ainda não sei ao certo, pensou ele. Ele tem um físico avantajado e uma força física considerável. Mas não consegue se movimentar bem. Não tem a sutileza de Moguzo nem sua atenção aos detalhes. Também não parece muito tenaz. Falta-lhe firmeza, digamos assim. Ele é instável e imprevisível. Isso não é bom. Realmente não é bom. Não consigo evitar compará-lo com Moguzo. Kuzaku não é Moguzo. Você deveria fazer isso, ou você deveria fazer aquilo, tipo, você está se abrindo demais, ou talvez você precisa abaixar mais os quadris. Havia muitas coisas assim que Haruhiro poderia ter dito a ele. Mas quão aplicáveis seriam as coisas que Haruhiro, um ladrão, mencionou? Kuzaku devia estar pensando em tudo sozinho, e era melhor deixar os detalhes para ele resolver. Se alguém começasse a dar uma palestra sobre como se mover como um ladrão, Haruhiro provavelmente pensaria, que diabos você sabe, afinal? Ele não conhecia Kuzaku há muito tempo, então não conseguia prever suas reações. Ele não sabia o que era apropriado dizer e o que só pioraria as coisas. Ele ainda estava se acostumando com isso. Que saco! Estou começando a sentir sono, pensou ele, e logo sua consciência mergulhou na escuridão. Ao acordar, talvez não mentalmente, mas fisicamente, ele se sentiu melhor. Parecia que todos tinham simplesmente deixado suas barracas montadas, então Haruhiro e seus companheiros fizeram o mesmo. Contanto que não deixassem seus pertences para trás também, ninguém se daria ao trabalho de roubar uma barraca barata. Tomaram café da manhã nas ruas secundárias do posto avançado, e agora era a hora de mais um belo dia no Buraco das Maravilhas. Com uma pequena pesquisa feita no dia anterior, ele descobriu que as pseudo-galinhas eram criaturas chamadas Melhooks. Os membros do clube eram do Ergar. Os macacos peludos eram bicho-papão. As crianças gema eram Spriggans. Essas três raças que habitavam a área logo dentro do Buraco Maravilha eram conhecidas como os três semi-humanos. Os três semi-humanos eram todos hostis entre si e se matavam à vista, mas seu maior inimigo eram os humanos. No entanto, eles não tocavam em humanos que pareciam fortes. Em outras palavras, os três demi-humanos julgaram o grupo de Haruhiro como fraco. Dos três semi-humanos, os Spriggans, ou melhor, seus olhos semelhantes a joias, eram vendidos por um bom preço. Às vezes, eles eram caçados até quase à extinção por causa deles. Dito isso, muito poucos soldados voluntários se davam ao trabalho de se concentrar nos três semi-humanos. Os semi-humanos caçavam Melhooks em grupos, ou capturavam outros semi-humanos e comiam sua carne, conseguindo sobreviver de alguma forma com isso. Eles eram, sem dúvida, as criaturas mais fracas do Buraco das Maravilhas. Se conseguissem impedir o avanço do grupo, toda essa empreitada estaria fadada ao fracasso. Em outras palavras, a área habitada pelos três semi-humanos era como a primeira barreira para qualquer soldado voluntário que buscasse fazer fortuna no Buraco das Maravilhas. Mas, Haruhiro acrescentou em voz alta. Enquanto tentava acertar o porrete do Duergar, Haruhiro observava o que seus companheiros estavam fazendo. Kuzaku estava concentrado em bloquear o porrete do Duergar B com seu escudo, enquanto Hanta corria em círculos ao redor do Duergar C. Yumi trocava golpes com o Duergar D usando seu facão, e até Mary lutava contra um Duergar I. Era uma luta que eles mal conseguiam controlar. Assim como no dia anterior, os três demi-humanos haviam subestimado Haruhiro e seu grupo novamente, e eles se meteram nessa situação em pouco tempo. Ultrapassar a primeira barreira não seria fácil. Hanta, mata logo aquele, gritou Haruhiro. Alguém precisa proteger a Shihoru. Sai daqui, gritou Hanta. Eu sei disso. Não precisa me dizer, amigão. Lá vem. Meu super golpe. Corte explosivo invencível A. Quando Hanta parou e começou a desferir golpes em Duergar C, o Duergar rapidamente saltou para trás para criar alguma distância entre eles. Aquele Duergar é muito mais calmo que o Hanta, pensou Haruhiro. Na verdade, é que o Hanta é burro demais.
Kuzaku estava totalmente focado na defesa, então não conseguiria desestabilizar Duergar B tão cedo. Mesmo que não consiga derrotá-los, seria mais fácil se pudesse fazer como Moguzo e enfrentar não apenas um, mas dois ou mais sozinho às vezes, pensou Haruhiro com pesar. Como Moguzo fazia isso mesmo? Mary e Duergar estavam empatados. Yumi estava lutando um pouco contra Duergar D. Será que sou só eu? Ou Duergar D é meio maior que os outros Duergar? Haruhiro se perguntou. Ele não estava imaginando coisas. Aquele era claramente um tamanho inteiro maior que os outros. Consequentemente, era muito mais forte. Se ele tivesse percebido desde o início, poderia ter pedido para Kuzaku ou Hanta lidarem com Duergar D. Isso tinha sido um erro da parte de Haruhiro. Parece que Shihoru está procurando uma brecha para usar sua magia, mas agora se reforços inimigos, ou monstros ou Spriggans, aparecerem, estaremos em sérios apuros. Pensou Haruhiro. Depende de mim. Eu tenho que fazer isso. Moguzo, aquele em quem eles confiavam plenamente tanto para o ataque quanto para a defesa, havia desaparecido. Hanta às vezes demonstrava lampejos de força, mas não era estável. Eles não podiam contar com ele. Shihoru estava tentando adquirir poder de fogo, mas ainda não estava acostumada. E somente quando a segurança de um mago estivesse garantida é que ele poderia dominar os inimigos com sua poderosa magia. Ser apenas um líder não era suficiente. Haruhiro também precisava se tornar um verdadeiro trunfo em combate. Haruhiro usou o golpe no porrete do Duergar A, e imediatamente avançou e pisou no joelho do Duergar. Estilhaçar. Gugia, o Duergar uivou. Por um instante, o Duergar parou, e nesse tempo Haruhiro passou por ele. Com a adaga na mão direita, ele a cravou no pescoço do Duergar A, seguido por um golpe na nuca com sua seiva. Haruhiro correu até Shihoru. Shihoru, eu vou te proteger, então lance um feitiço. Certo. Shihoru respondeu ansiosamente, começando imediatamente a entoar um feitiço. On Hell, ST, Nemun, Dar. Um elemental das sombras voou para frente. Ele se prendeu ao chão bem atrás de Duergar D. Cruz diagonal. Yumi atacou, fazendo Duergar D recuar um passo. Seu pé direito pousou sobre o elemental das sombras. A precisão de Shihoru para coisas assim era impecável. Duergar D não conseguia se mover. Sabendo que era agora ou nunca, Yumi pressionou o ataque, mas Duergar D se defendeu com seu porrete. Ele era teimoso. Geis Yen Sark Frão Dart. Foi então que Shihoru lançou um feitiço de relâmpago nele. Shihoru estava com alguma dificuldade com a precisão de sua magia falsa no momento, mas não errou um oponente parado. Duergar D foi atingido em cheio pelo relâmpago, seu corpo inteiro tremendo e convulsionando. Se seu pé direito não estivesse grudado no elemental das sombras, o choque poderia tê-lo arremessado para longe. Não parecia que o tivesse matado, mas ele provavelmente havia perdido a consciência. Oh-ha! Toma essa. Yumi cortou Duergar D em pedaços com seu facão. Duergar D está acabado, pensou Haruhiro. Agora só restam 3. É algo que eu não estou pensando, ok? Acrescentou em voz alta. Era o que ele precisava dizer a si mesmo, porque lá estavam eles. Estavam vindo. Os macacos peludos conhecidos como bogis. Saindo de um túnel próximo. Um pensamento ocorreu a Haruhiro. É a mesma ordem de ontem. Isso significa que os Spriggans serão os próximos, né? Pelo menos, devemos estar preparados para eles. Podemos vender olhos de Spriggan. Dá um bom dinheiro. Usando esse pensamento para se motivar, primeiro ele teria que lidar com os 3 Duergar restantes e 3, não 4 bogis. Uau, pensou Haruhiro, consternado. São 7 pessoas no total. É mais do que temos. Talvez devêssemos fugir. Ah, raiva. Gostou da ideia, hein? Hanta atravessou o Duergar C com a espada e o matou. Geis Yen Sark Kart Frão Dart. Shihoru entoou. A magia de Shihoru irrompeu. Não relâmpago, mas a versão de nível superior, tempestade. Seu alvo eram os monstros. Houve um estrondo incrível, e 2 dos monstros foram arremessados para longe. Parecia que tinha sido um impacto direto, então provavelmente esses 2 não se levantariam. Kuzaku estava cuidando do Duergar B e Mary do Duergar, enquanto os novos inimigos eram um monstro A e um monstro B. Se fossem 4 no total, eles poderiam eliminá-los. Não, esse não era o problema. Será que eles conseguiriam acabar com eles rapidamente? Essa era a questão principal. Yumi, troca com a Mary, gritou Haruhiro. Miau, chorou Yumi. Hanta, vamos acabar com os bichos papão, gritou Haruhiro. Gualhahaha, eu consigo fazer isso sozinho. É quem me dera, retrucou Haruhiro. Mary, fique de olho na Shihoru. Shihoru, medite se puder. Certo, respondeu Mary. Sem entendido, acrescentou Shihoru. Yumi rapidamente trocou de lugar com Mary, enquanto Mary se posicionava para proteger Shihoru. Hanta avançou a toda velocidade em direção ao bicho-papão A. O oponente de Haruhiro era o bicho-papão B. Ele estava inseguro. Estava com tanto medo que não conseguia se controlar. Ele não podia ficar remoendo isso, sabia disso, mas o pensamento sempre lhe vinha à mente, se ao menos Moguzo estivesse aqui. Mas quando Manato estava lá no início, quando Mary se juntou a eles e quando Moguzo estava com eles, as coisas que Haruhiro e os outros haviam construído durante esses tempos não foram completamente reduzidas a nada. O trabalho em equipe entre Haruhiro, Hanta, Yumi, Shihoru e Mary, embora talvez não fosse perfeito, havia atingido um nível em que eles conseguiam se comunicar com tudo o que precisavam apenas com contato visual e talvez algumas palavras. A força individual de cada um também havia aumentado consideravelmente. Se ficassem confiantes demais, falhariam, mas precisavam ter autoconfiança, acreditar em si mesmos, o suficiente para não serem tímidos. Isso seria difícil, mas eles tinham que fazer. Nós conseguimos, pensou Haruhiro. Esses Duergar e monstros, sem nenhum equipamento de verdade, não eram páreo para Haruhiro e os outros. A única coisa com que precisavam ter cuidado era o número deles. Precisavam dividi-los bem e eliminá-los rapidamente. Deveríamos ser capazes de fazer isso, pensou Haruhiro. É uma corrida, Hanta, gritou ele.
Vamos nessa, gritou Hanta. O motivo da corrida era óbvio, ver quem conseguia matar seu bicho-papão mais rápido. Salto. Hanta disparou na diagonal, aterrissando instantaneamente na frente do bicho-papão A. Então brandiu sua espada longa como uma foice. A metade superior da cabeça do bicho-papão A foi decepada. Malharra. Eu ganhei para o Piruou. Seja meu escravo a partir de hoje. Eu nunca concordei com esses termos. Aruiro deliberadamente escolheu não atacar o bicho-papão B, optando por ficar na defensiva e usar golpe baixo em suas garras enquanto ele atacava. Hanta circulou por trás do bicho-papão B chestou. Sua espada longa atingiu Boji B, desta vez na nuca. Boji B foi abatido. Gra! Hanta riu. Droga, eu sou forte. Eu sou mais forte. Para o Piro é fraco. P. Aruiro estava tão irritado que não conseguiu se conter e estalou a língua em sinal de desagrado. Mesmo assim, tudo estava como planejado. Contanto que tomasse as precauções necessárias e o utilizasse bem, Hanta seria um trunfo. Aru. Mary gritou. Eu sei, ele gritou de volta. Quando olhou para o lado, viu Spriggan saindo de outro túnel. Isso estava dentro do esperado. O problema era a quantidade deles. 5, 6, hein? Aruiro exclamou alarmado. Shihoru, eu posso ir mais uma vez, ela gritou. Certo. Deixo tempo com você, gritou ele. Certo. Hanta, não saia correndo ainda, acrescentou Aruiro. Sua vez chegará em breve. Com certeza, gritou Hanta. Afinal, eu sou o craque deste time. Aruiro olhou para Kuzaku e Yumi. Enquanto Yumi gritava Shaya e derrubava Duergar, Kuzaku ainda usava a habilidade bloqueio com seu escudo para se defender dos ataques de Duergar B. Não, eu sei que disse para se concentrar totalmente nisso, mas ele ainda não está demorando demais. Pensou Aruiro. Jace Yen, Sark, Kart, Frão, Dart. Shihoru lançou tempestade. No momento em que o feixe de raios caiu, os Spriggans se dispersaram. Apesar disso, um deles não conseguiu escapar e foi arremessado para longe. Desculpe. Shihoru gritou. Não se preocupe com isso. Aruiro respondeu. Enquanto consolava Shihoru, Aruiro pensou. 5 deles, hein? Droga. Se Kuzaku tivesse se apressado e matado Duergar B mais rápido, conseguiríamos lidar com esse número. Será que fugimos? É uma decisão difícil, mas não tenho tempo para hesitar. Os Spriggans estão quase em cima de nós. Todos defendam Shihoru até a morte. Aruiro gritou. Vou acabar com eles um por um. Será que está tudo bem? Ele se perguntou. Dizer algo assim? Esse plano não é meio ruim? Sei lá, mas não posso voltar atrás agora. Não tenho tempo. Um homem fica mais estiloso quando está defendendo uma mulher. Aruiro acrescentou. Hanta, mostre-nos o quão másculo você é. Com certeza, seu idiota. Deixa comigo, gritou Hanta. Hanta, Mary e Yumi prepararam suas armas e cercaram Shihoru. Os Spriggans avançaram em direção a eles. Hanta e os outros se concentraram em uma luta defensiva, sem quebrar a formação mesmo quando a situação se transformou em combate corpo a corpo. Apenas um deles, Aruiro, saiu correndo de dentro do frágil cerco dos Spriggans. Mudando de direção, ele mirou nos Spriggans por trás. Aquele cara, o que estava atacando Mary. Em vez de usar golpe pelas costas, Aruiro escolheu o golpe mais garantido, aranha. Ele agarrou o Spriggan por trás, apunhalou no rim e em seguida, cortou sua garganta de orelha a orelha. Quando morreu, os outros Spriggans atacaram Aruiro em massa. Droga! Gritou Aruiro. Boa isca, Peropiruou. Hanta aproveitou a oportunidade para desferir um golpe nas costas de um dos Spriggans. Muito superficial. Não foi um golpe fatal, mas agora os Spriggans não conseguiam se concentrar totalmente em Aruiro. 2 Spriggans se aproximaram de Aruiro, A e B, enquanto o Spriggan C atacava Hanta e o Spriggan D atacava Yumi. Graças a isso, as coisas ficaram um pouco mais fáceis para Aruiro, mas ainda era 2 contra 1. Isso ia ser difícil. Eu consigo, gritou Mary, e com uma estocada certeira de seu bastão curto, ela conteve o Spriggan B. O Spriggan B girou para evitar o bastão e se virou para encarar Mary. Mary havia conseguido afastar o Spriggan B de Aruiro. Agora Aruiro podia se concentrar apenas no Spriggan A. Aruiro não conseguiu executar seu plano de matá-los um por um, mas agora havia 4 confrontos individuais. Talvez não fosse o melhor resultado, mas era um dos melhores. Shihoru provavelmente estava exausta de usar seu poder mágico, mas mesmo que não dependessem de seus feitiços, cada vez que um deles derrotasse um Spriggan, a situação se tornaria ainda mais favorável para eles. Enquanto usava o golpe baixo na faca do Spriggan A, Aruiro não pôde deixar de pensar. É mesmo Kuzaku. Acho que não posso culpá-lo. Ele acabou de entrar para o grupo. E também não é um soldado voluntário há muito tempo. Aruiro e os outros também eram bem ruins quando começaram. Talvez não sejam nada de especial agora, mas já foram muito piores antes. Ao relembrar como éramos naquela época, não consigo zombar do Kuzaku, pensou Aruiro. Não, eu não estava zombando dele. Por enquanto terei que deixá-lo fazer o melhor que puder. Mas mesmo assim, não sei se é aceitável que ele tenha estado em pé de igualdade com Duergar B por tanto tempo. Quer dizer, estamos numa batalha contra o tempo. Ah, eles estão aqui, hein? Exclamou Aruiro. Essa foi por pouco. Aruiro quase falhou ao tentar interceptar a faca de Spriggan A. Ele entrou em pânico. Claro que entrou. Mais Spriggans acabavam de sair de outro túnel. Ele não tinha certeza de quantos eram. Entre 3 e 5, talvez. Shihoru provavelmente não conseguiria usar tempestade de novo. Isso não é bom, pensou ele. Ou melhor, é impossível, gritou ele. Não temos outra opção senão fugir. Todos. Orrim. Ódio. Hanta derrotou Spriggan C e em seguida atacou os novos Spriggans. Cara, o que você é, Cook? Aruiro quase falhou no teste SWAT de novo. Ele já estava perdendo a cabeça o suficiente. Só queria que Hanta não piorasse as coisas.
Hanta, ele gritou. Aguenta firme, Haruhiro. Hanta fingiu que ia atacar os novos Spriggans, mas então usou exaustão para recuar em alta velocidade e fugir. Os Spriggans perseguiram Hanta. Se recuarmos aqui, vai ser sempre a mesma coisa. Vou ganhar tempo para vocês. Vamos massacrar todos esses caras. Isso não é, Haruhiro exclamou abruptamente. Orgulho, força de vontade, coragem, tudo isso é importante, sim, pensou Haruhiro, rangendo os dentes enquanto usava o golpe na adaga de Spriggan repetidamente. Mas por mais que nos esforcemos, não conseguiremos fazer coisas que não podemos fazer. Onhel ST Nemun, querido. O elemental das sombras de Shihoru avançou, fixando-se ao chão e detendo um dos novos Spriggans. Contudo, não foi o suficiente para fazer diferença. Hanta estava usando exaustão ao máximo, de alguma forma arrastando os Spriggans atrás de si, mas eventualmente ficaria sem fôlego. Agora que a situação havia chegado a esse ponto, seria difícil recuar sem abandonar Hanta. Eles teriam que aceitar a situação como ela era e lutar com tudo o que tinham. Haruhiro ouviu alguém rir. Aquela voz não era de nenhum de seus camaradas. Quem seria? Ele olhou e viu um soldado voluntário com um equipamento de aparência robusta caminhando em um ritmo tranquilo. Ele devia estar a uns 15 metros de Haruhiro e dos outros, não muito longe. Apesar disso, por que aquelas pessoas pareciam tão calmas? Porque eles são realmente calmos, eu acho, pensou ele. Veja só ele se pegando, disse um soldado com pena. Riu o próximo. Boa sorte. Quando você chega ao nível em que esses caras te atacam, é difícil, concordou o primeiro. Bem, é uma fase pela qual todos passam, sabe? Observou um terceiro. Não, quando chegamos pela primeira vez, eles nunca nos atacaram, lembra? Disse o primeiro. Sim, concordou o segundo. Eles não fizeram isso. Agora que você mencionou, você tem razão, exclamou o terceiro. Na verdade, os Spriggans nem sequer olharam para aquela festa. 4 homens e 2 mulheres. Sua composição é de 2 guerreiros e um paladino, um mago, um sacerdote e um ladrão, pensou Haruhiro. Mesmo à primeira vista era fácil perceber. Pela qualidade do equipamento e pelo comportamento geral, eles não se pareciam em nada com Haruhiro e seu grupo. Sem dúvida, aquele grupo era mais forte que o de Haruhiro. Se eles conseguissem ficar tão bons assim, os 3 grupos de semi-humanos não tentariam encostar um dedo neles. Poderiam passar por aqui sem problemas. Você podia nos ajudar, sabia? Yumi reclamou em voz alta. Pode crer, pensou Haruhiro. Haruhiro e seu grupo estavam travando uma batalha difícil e se encontravam em sérios apuros. O outro grupo deveria ter percebido isso, então não custava nada ajudar um pouco. Se Haruhiro estivesse no lugar deles, ao menos teria perguntado: vocês estão bem? Devemos ajudar? Como ser humano, ele gostaria de fazer pelo menos isso. Quer dizer, não é isso que você deveria fazer? Pensou ele. Mas esses caras, o que há de errado com eles? Eles se afastaram enquanto batíamos um papo agradável. Será que são sãos? Será que são sequer humanos? Não pareciam particularmente cruéis e malignos. Bem, talvez parecessem relativamente normais, mas na verdade são um bando de monstros desumanos. É um mundo cruel. Você só pode confiar em seus camaradas. Não conte com mais ninguém, porque você não pode. Teremos que sair dessa sozinhos. Para sobreviver, nossa única opção é trilhar nosso próprio caminho. Eu farei isso, gritou ele. Ele precisava se acalmar. Ele entendia isso, mas não conseguia evitar ficar um pouco irritado. Haruhiro golpeou a faca de Spriggan com um forte golpe, e então acionou um interruptor. Não havia um interruptor físico para acionar, significava que ele mudou conscientemente o modo em que estava, como se acionasse uma chave. Assalto! Ele atacou freneticamente com sua adaga e porca. No entanto, parou após o 4º golpe consecutivo. Spriggan olhou para ele com uma expressão de no rosto. Agora, Haruhiro passou correndo por Spriggan atingindo na nuca com sua seiva enquanto passava. Em seguida, cravou sua adaga no pescoço do Spriggan cambaleante. Mary! Gritou Haruhiro com toda a força do seu diafragma, fazendo com que Spriggan B, aquele com quem Mary estava lutando, olhasse em sua direção. Mary rapidamente derrubou Spriggan B com seu bastão curto. Spriggan B caiu. De costas. Haruhiro saltou nas costas de Spriggan B enquanto ele tentava se levantar. Ele sofreu um corte no braço, ou em algum lugar próximo, mas isso não era grande coisa. Haruhiro enfiou sua adaga sob a mandíbula de Spriggan B. Em seguida cortou sua garganta. Aranha. Spriggan B morreu. Haru. Seu ferimento. Gritou Mary. Pode esperar. Ele respondeu. Primeiro. Estou embalado. Tenho medo de me deixar levar, mas seria uma pena esfriar e perder o ritmo que conquistei. Talvez eu deva ir o mais longe possível, quase até o limite, sem ultrapassá-lo. Sinto que talvez consiga entender algo. Que talvez consiga dar o próximo passo. Punição. Kuzaku finalmente cravou sua espada longa na cabeça de Duergar B. Ótimo. Haruhiro trocou olhares com Yumi. Yumi parecia ter conseguido o que queria. Com um grunhido, Yumi gritou. Combo-o! Yumi desferiu um combo um tanto forçado usando Brush Clearer e Diagonal Cross, fazendo Spriggan D recuar um pouco. No entanto, ela não estava aproveitando nenhuma abertura, então Yumi acabou se desequilibrando um pouco. Foi perigoso, mas tudo bem. Já faz um tempo, pensou Haruhiro. Ele viu aquela linha. Aquela tênue linha de luz. Em vez de traçar a linha, foi como se seu corpo a seguisse por conta própria. A adaga não penetrou, mas deslizou para o lugar certo. Haruhiro desferiu um golpe pelas costas em Spriggan D, extinguindo sua vida com um único golpe. Estamos em ótima forma, pensou ele. Nós conseguimos. As coisas estão indo a nosso favor. Yumi, e você também, Kuzaku. Nós vamos. Vamos pegar o Hanta. Uau! Haruhiro sentiu tontura, a força lhe abandonando as pernas. Conseguiremos fazer isso? Como?
Como isso é possível? Está indo do nosso jeito? Algo está vindo na nossa direção com certeza. Mais inimigos. Duergar pelo túnel da esquerda. Bogis pela direita. Os 3 tipos de semi-humanos não se dão bem. Deveríamos fazê-los lutar entre si. Essa ideia lhe ocorreu, mas ele não conseguia pensar em uma maneira específica de executá-la. Não importa como eu veja, fugir é a única opção aqui. Mas então, o que eu faço com Hanta? Não sei. Honestamente não consigo decidir. Mary, Shihoru. Corra, ele gritou. Yumi, você também. Kuzaku. Haruhiro olhou para Kuzaku. Kuzaku estava levantando a viseira do capacete. Os ombros de Kuzaku subiam e desciam a cada respiração, mas ele encontrou o olhar de Haruhiro e assentiu com a cabeça. Em momentos como este as coisas acontecem assim mesmo, pensou Haruhiro. É sempre assim, não é? Não porque queiramos nos exibir, simplesmente acontece dessa forma naturalmente. Ele não ouviu as respostas de Yumi, Shihoru ou Mary. Haruhiro correu em direção aos monstros, e Kuzaku atacou o Duergar. Haruhiro queria gemer. Estou com tanto medo que dá vontade de chorar. Os números são péssimos. Quantos monstros tem aí? Não consigo contar direito. Que diabos? Sério, que diabos? Vou morrer. É isso. Vou morrer mesmo. Se eu avançar direto assim, eles vão me picar num instante. Isso não dá. Preciso ganhar pelo menos um pouco de tempo. Eu sei. Ele estava com medo, tanto medo que todos os pelos do seu corpo estavam arrepiados, mas ele os encolheu cada vez mais. Em mais um passo, provavelmente, os bichos-papão saltariam sobre ele. Foi aí que ele fez uma curva repentina. Ele não conseguiu dar uma volta completa de 180 graus, mas inclinou-se cerca de 100 graus para a esquerda. Haruhiro correu, com toda a sua força. As melecas o perseguiam, fazendo um barulho ensurdecedor. Ele não conseguiria despistá-las. Por mais 1 ou 2 segundos, ele teve que correr em círculos. Miau. Yumi. Porque Yumi estava na frente de Haruhiro. A flecha que ela disparou passou zunindo perto do rosto de Haruhiro e pode ou não ter atingido um boji. Ele não podia verificar sem olhar para trás, e se olhasse para trás, tinha certeza de que o alcançariam. Então não podia verificar. Yumi, por quê? Ele gritou. Vocês acharam que a gente ia fugir? Yumi disparou outra flecha e saiu correndo ao lado de Haruhiro. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Fugir e deixar vocês para trás. Não tinha como a gente fazer isso. Bem, não, talvez não, pensou Haruhiro. Mas, espere, não é só a Yumi. Sim, elas estão aqui. Perto de Kuzaku, que estava cercado por Duergar e apanhando bastante, estavam Mary e Shihoru. Kuzaku se protegia desesperadamente com sua espada longa e escudo, mal conseguindo se manter de pé. Quanto a Hanta, que ainda era perseguido pelos Prigans, não se sabia por quanto tempo mais ele aguentaria. Seremos aniquilados, pensou Haruhiro. Podemos lutar o quanto quisermos, mas seremos aniquilados. Todos nós vamos morrer aqui. Desculpe, Moguzo. Eu sei que você deve estar pensando. Por que estou me desculpando? Só peço desculpas. Não deveríamos estar te seguindo tão cedo. Droga, droga, droga. Não, gritou Haruhiro. Que benefício terá gritar isso? O que isso mudará? Eu não quero morrer. Não havia nada que ele pudesse fazer. Nada que qualquer um deles pudesse fazer. Ninguém no grupo, muito menos o próprio Haruhiro, tinha esse poder. Então, querendo ou não, eles iriam morrer ali. Morreriam sem deixar rastro. Se ninguém tivesse a bondade de cremá-los, se transformariam em zumbis. Quando a carne apodrecesse e se desprendesse dos ossos, virariam esqueletos. Isso era o pior. Ai, gritou Yumi. Um dos monstros havia cortado a perna de Yumi com suas garras. Yumi ficou para trás. Ela estava caindo. Este é o lugar, pensou Haruhiro. Ele precisava mudar de modo. Sabia que era inútil, mas morrer sem fazer nada seria simplesmente estranho. No mínimo, daria tudo de si. Haruhiro mudou para um novo modo. Assalto. Não me importo se eu morrer. Quer dizer, vou morrer de qualquer jeito. Os bichos-papão. Quantos são? 8? 9? Mais de 10? Quem se importa? Haruhiro cercou os monstros que estavam prestes a atacar Yumi. Ele os cortou com sua adaga. Golpeou-os com sua seiva. Ele cortou, cortou, esfaqueou, golpeou, cortou, golpeou e esfaqueou todos que conseguiu alcançar. Por um instante, os monstros se intimidaram com Haruhiro, mas logo lançaram um contra-ataque. As garras dos monstros cravaram-se em Haruhiro. Em pouco tempo, Haruhiro estava coberto de ferimentos. Ele não se importava, Haruhiro atacava sem trégua. Se parasse, tudo estaria acabado. Ele se recusava a parar antes de morrer. Yumi continuava atirando flechas a queima-roupa. A cada flecha disparada, Yumi gritava. De repente, seu campo de visão foi reduzido à metade. Parecia que tinham arrancado um de seus olhos. Ele não conseguia mais balançar sua seiva. Seu braço esquerdo parou de se mover. Era difícil respirar. Na verdade, ele não conseguia respirar direito. Yumi ajoelhou-se. Ela girava uma flecha às cegas. Um boji circulava atrás dela. Eu não vou deixar você levá-la. Haruhiro tentou dar um soco naquele boneco. Logo em seguida, sentiu impactos por todo o corpo e no instante seguinte estava estirado no chão. Yumi estava em cima dele. Será que ela estava tentando protegê-lo? Pare com isso, ele tentou dizer. Ele estava sem voz. É isso aí, né? Será que ele só tinha ido até aí? As garras dos bichos-papões rasgaram a carne de Yumi e ela soltou um grito. Pare com isso, pensou Haruhiro. Ela é só uma garota, droga. Mas seu corpo não se movia. Isso partiu seu coração. Ele já havia se resignado. Mas, ao menos, Haruhiro reuniu suas últimas forças e abraçou Yumi com força. Haru-kun, ela o chamou pelo nome. Ele a virou, deixando-a com o rosto voltado para baixo. Pelo menos, ele tentou. Ah, o quê? Haruhiro pensou, atordoado. O que aconteceu?
Os Bojis pararam de atacar. Eles não poderiam atacar agora. Isso porque, de repente, houve um respingo de sangue dos bichos papões. Todos eles, ao mesmo tempo. Isso era impossível. Mas aos olhos de Haruhiro pareceu instantâneo. Os vagões se dobraram e desabaram. Caíram em cima de Haruhiro e Yumi também. Quando caíram em cima de Haruhiro, é claro que doeu. Mas mais do que isso, ele ficou completamente maravilhado. O que é isso? Pensou ele. O que está acontecendo? Não entendo. Yumi murmurou algo perto do ouvido dele. O rosto de Yumi estava bem próximo ao de Haruhiro. Na verdade, eles estavam se tocando. Você está bem? Ele ouviu uma voz masculina perguntar. Um homem? Haruhiro pensou. Quem? Espere, isso significa. Nós fomos salvos. Ele sussurrou com a voz rouca. Miau, perguntou Yumi hesitante. Aguarde um pouco, disse a voz. Haruhiro finalmente viu o homem. Você está brincando comigo? Pensou ele. Não conseguia acreditar. O homem afastou os cadáveres dos bichos papões, ajudando primeiro Yumi e depois Haruhiro a se levantar. Parecia que não era uma brincadeira nem um sonho. Haruhiro não conseguia acreditar, mas teria que acreditar. O homem ainda parecia jovem e vestia uma armadura preta estilosa que lhe servia justa, mas que parecia leve. Uma luz alaranjada vazava de dentro dela aqui e ali. A peça simétrica, parecida com uma saia, que ele usava para proteger a parte inferior do corpo, também era estilosa. A longa lâmina que carregava nas costas era estilosa, assim como a lâmina mais curta no quadril. Seu rosto também era estiloso. Ele não era particularmente bonito, mas a maneira como seus olhos amendoados expressavam serenidade, intensidade e tristeza era estilosa. Enfim, ele era estiloso, ou melhor, incrivelmente estiloso. Incrivelmente estiloso demais. Esse homem era o soldado voluntário mais forte. O soldado voluntário mais famoso. Soma-san? Perguntou Haruhiro, sem ter tido a intenção. A resposta era óbvia. HM? Soma piscou. Você me conhece? Não, claro que eu te conheço, mas, espera, e os outros? Haruhiro exclamou de repente, olhando em volta apressadamente. Já tinha acabado. Os do Ergar que estavam espancando Kuzaku foram eliminados por uma bela jovem elfa de cabelos prateados, olhos como safiras e pele branca como a neve, bem como por um homem com braços incrivelmente longos que usava uma máscara e uma estranha armadura que cobria todo o seu corpo. Hanta aparentemente fora salvo pelo homem moreno de cabelos Rastafari e olhos Sanpaku, o paladino Kemuri. Kemuri-san. Haruhiro queria chamá-lo. Apenas uma vez, Kemuri o convidou para beber no bar da Sherry, aparentemente para comemorar a vitória do grupo sobre os pontos da morte. Ele não era um homem falante, mas era absurdamente forte, e embora seus olhos ruins o fizessem parecer assustador, ele definitivamente era um cara legal. Se ele não se lembrava mal, a elfa era Lilia. Pelo que Haruhiro ouvirá, o homem de braços compridos que usava máscara não era humano. Um pouco afastado dos demais, com o rosto e o físico de uma criança, estava o necromante Pingo de olhos turvos. Haruhiro não sabia ao certo o que era um necromante, mas aparentemente eles criavam golems ou algo parecido. Mas o que significava criá-los? Haruhiro não fazia a menor ideia. De qualquer forma, os companheiros de Haruhiro estavam a salvo. Pelo que parecia, Hanta, Kuzaku, Mary e Shihoru não estavam tão feridos quanto Haruhiro ou Yumi. Graças a Deus. Shima, trate-os, gritou Soma. A linda e sensual garota mais velha se aproximou. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Isso é muito ruim. Ainda bem que você está vivo. Ah, certo, desculpe. Haruhiro murmurou. Por que você está se desculpando? Seu bobinho. Quando Shima deu uma risadinha, a mente de Haruhiro ficou em branco, e ele não conseguia pensar em nada. No tempo em que esteve fora de combate devido ao grau anormal de sensualidade adulta que ela exalava, ela terminou de curá-lo. Não era como a magia de um sacerdote. Ele realmente não sabia que tipo de magia era aquela. Yumi pediu a Shima que a curasse também. Aparentemente, Mary já havia usado sua magia de luz em Hanta e Kuzaku. Mary e Shihoru ficaram levemente feridas. Mary curou Shihoru rapidamente e, por sua vez, foi curada rapidamente por Shima. Obrigado. Hanta fez uma reverência e se curvou diante do grupo de Soma. Sério. Sério mesmo. Vocês nos salvaram. Nós escapamos por pouco. Quase morremos lá. Quase fomos aniquilados. Obrigado. Ei, Haruhiro, Yumi, Shihoru, Mary, e você também, Kuzaku. Todos vocês, inclinem suas cabeças. Depressa. Vocês são todos estúpidos? Não tem o mínimo de bom senso, é? Bando de imbecis. Querem morrer, hein? Não se preocupe, disse Soma simplesmente, e Hanta se levantou num salto na velocidade da luz. Eu sei, né? Ser humilhada por uma coisa tão insignificante é simplesmente irritante, né? Qual é, Haruhiro? É exatamente como eu disse, né? Não me faça me humilhar assim, seu idiota. Você fez tudo isso sozinho. Como se eu fosse fazer isso. Você acha que eu me curvaria para alguém se você não me obrigasse? Honestamente, esse cara é uma figura. Me desculpe, de verdade. Ele tem esses olhos sonolentos e é um vilão malicioso. Ele tenta me derrubar sempre que pode. Você é um lixo humano, sabia? Disse Haruhiro. Você nunca muda. Que menino engraçado, disse Shima, dando uma risadinha. Suspiros, Hanta levou a mão ao coração e caiu no chão. Droga, essa me pegou totalmente. Estou apaixonado. Que vergonha, disse Shihoru, encolhendo-se. Se ao menos ele simplesmente desaparecesse. Yumi arqueou as sobrancelhas, parecendo triste. Mary inclinou a cabeça. Obrigada. Tudo isso aconteceu porque eu não estava fazendo meu trabalho de curandeira direito. Kuzaku sentou-se no chão, abraçando um joelho, com uma expressão estranha no rosto. Não. Kemuri franziu levemente os lábios grossos. Tenho certeza de que não havia nada que você pudesse ter feito. Não foi um problema com seu curandeiro. Ululu, o necromante Pingo soltou uma risada arrepiante. No momento em que eles te atacaram, deixou de valer a pena falar sobre isso.
Ao lado de Pingo, o Golem emitiu um gemido baixo de concordância. Concordo. A voz de Lily era incrivelmente fria. Se você está tentando seguir em frente com um nível de habilidade que faz com que os 3 semi-humanos a menosprezem, tenho certeza de que você não quer viver muito. O olhar de desprezo da elfa, belíssima demais, aliado ao seu tom de voz cortante, foi realmente impactante. Nesse momento, sinceramente, tudo o que posso dizer é que sinto muito, pensou Haruhiro. Ou melhor, se pudesse, gostaria de simplesmente desaparecer sem dizer nada. Eles têm razão, concordou Soma. Vocês precisam dar valor às suas vidas. Certo, disse Haruhiro. Desculpe, não faremos isso de novo. Isso também não é bom. Se tudo que você fizer com elas for guardá-las com carinho, suas vidas não terão valor, disse Soma. A vida é algo que deve ser vivido. A vida foi feita para ser vivida, repetiu Haruhiro lentamente. Vocês mesmos decidem como seus serão usados, continuou Soma. É isso que significa viver. Lá vai ele de novo, disse Shima com um sorriso encantador. Tente não levar as coisas que Soma diz muito a sério. Ele com certeza vai esquecer tudo amanhã e começar a dizer algo completamente diferente. Sério? Perguntou Soma Shima com uma expressão séria no rosto. Sim, disse Shima categoricamente. Esse é o tipo de homem que você sempre foi. Soma baixou os olhos, suspirando levemente. Entendo. Soma parece meio deprimido. Haruhiro trocou olhares com Hanta e os outros. De alguma forma, esse Soma. Ele é um pouco diferente do que esperávamos, não acha? Ele lançou um olhar para os cadáveres dos Bojis. A maioria deles havia morrido com um único golpe. Com um só golpe foram dizimados. Soma eliminou cerca de 10 Bojis num instante, sozinho. Ele era o soldado voluntário mais poderoso, alguém capaz de realizar o impossível com tanta facilidade. Era forte, incrivelmente forte, e provavelmente sábio também, além de frio. Uma pessoa tão fora do alcance de Haruhiro e dos outros que era como se estivesse acima das nuvens, sem nenhuma maneira de se aproximar dele. Essa era a imagem que tinham, mas não mais. Se você é tão inexperiente a ponto de os 3 semi-humanos quererem brigar com você, disse Lilia, apontando para o fundo do buraco das maravilhas, você pode simplesmente passar correndo por esta parte. Se você percorrer 400 metros e entrar no ninho dos Morians, os 3 semi-humanos não irão mais te perseguir. Se você for tolo o suficiente para explorar o buraco das maravilhas sem saber nem isso, aconselho que volte agora e passe o resto dos seus dias em tranquila reflexão. Cada palavra dita pela elfa doía. No entanto, ela não estava apenas criticando Haruhiro e o grupo, ela também estava dando conselhos a eles. Não sei se devo achá-la assustadora ou gentil, pensou Haruhiro. Ei, esperem aí, pessoal. Kemuri deu uma olhada rápida nos rostos de Haruhiro e companhia. Vocês são eles, certo? Os que derrotaram os pontos da morte. É isso aí. Isso mesmo. Hanta parecia pronto para dar uma dancinha da vitória. Você se lembrou, hein? É uma honra. Sério mesmo. Eu sou o cara que derrotou o Death Spots. Vocês todos fizeram isso, quer dizer? Corrigiu Kemuri. Ao ser corrigido, Hanta se ajoelhou e se prostrou. Sim. É verdade. Não fui eu, fomos todos nós. Desculpe. Um de vocês está desaparecido, disse Kemuri. Monroe, não é? O que aconteceu com ele? O nome dele era Moguzo, disse Haruhiro em tom firme, olhando para baixo em seguida. Ele morreu. Nós o deixamos morrer, por assim dizer. Na fortaleza de Vigia dos Mortos, na Força Serpente Azul, hein? Disse Kemuri batendo na testa. Bem, para um tanque, é melhor morrer do que deixar seus camaradas morrerem. É mesmo? Perguntou Shima. Kemuri deu de ombros levemente. Eu acho que sim. Disse Shima. Isso é muito legal. Eles são um bando de idiotas, murmurou Pingo. Tanques não passam de idiotas. Soma franziu a testa. Tanques são idiotas? Eu sou um tanque. Isso me tornaria um também. Não posso discordar, disse Lilia, friamente como sempre. Acontece com frequência, disse Shima com um sorriso triste. E você não pode chorar todas as vezes que acontece. Mas por mais que tente enterrá-las no fundo do seu coração, aquelas lágrimas mornas vão acabar brotando. Sempre para sempre. Haruhiro não tinha certeza se havia entendido as palavras poéticas de Shima. No entanto, certamente jamais as esqueceria. Nem Manato nem Moguzo. Mary provavelmente também não conseguiria esquecer seus companheiros. E o mesmo devia valer para Kuzaku. Porque mesmo tendo que lidar com sentimentos como esses, eles continuavam sendo soldados voluntários. Para ganhar a vida? Isso era parte da explicação. Orgulho teimoso? Provavelmente também. Vício na adrenalina de arriscar a vida? Ele não podia negar completamente, mas definitivamente não era só isso. Era para nunca esquecer. Manato e Moguzo viveram como soldados voluntários, dedicaram suas vidas a isso, as esgotaram e morreram. Ele não queria rejeitar as vidas que seus camaradas, seus amigos, haviam vivido. Não queria pensar que elas não valiam nada. Queria gravá-las em sua memória. Na verdade, ele queria ver o que havia no fim daquele caminho, o caminho que Manato e Moguzo deveriam ter trilhado. Não tenho certeza se precisamos enterrá-los, disse Haruhiro. Shima assentiu levemente com a cabeça, fazendo um gesto para que ele continuasse. Haruhiro não tinha muita certeza do que queria dizer, do que estava tentando dizer. Mesmo assim, não conseguia ficar em silêncio. Isso pode parecer apego ao passado, mas em vez de enterrá-lo, não seria melhor mantê-lo firme? Perguntou ele. Sabe de uma coisa? Soma de repente se agachou na frente de Haruhiro. Eles estavam se encarando, e isso deixou um pouco inquieto. Você quer vir morar comigo? Perguntou Soma. Como é que é? Entrar? Na casa dele? O que ele quer dizer com na casa dele? Haruhiro pensou. Na casa dele? Ir para a casa do Soma? Não é isso, né? Provavelmente não é isso. Por seu lugar, você quer dizer, os desabrochadores. Disse Haruhiro. Agora entendi. Claro que é isso. Hahaha. Espera, o quê? Hanta e os outros provavelmente gritaram ou pularam em reação àquela notícia bombástica.
mas Haruhiro ficou tão atônito que não ouviu nem viu a reação de nenhum de seus companheiros. O quê? Mas, é tão repentino. Não, eu não sei o que dizer, né? Vê, você está me zoando. Tá te zoando? Soma nem pestanejou, olhou para a perna de Haruhiro. Que pergunta repentina. Não, você é que está sendo repentino, pensou Haruhiro. Enquanto Haruhiro estava atordoado e não conseguia dar aquela resposta espirituosa, Lilia balançou a cabeça e suspirou. Soma, o que você está dizendo de repente? Será que me expressei mal? Perguntou Soma. Estou tentando convidá-los para se juntarem aos Daybreakers. Eu entendi isso, disse Lilia. Você está zombando de mim? Por que eu zombaria de você, Lilia? Eu a respeito. Isso é. As bochechas de Lilia, normalmente brancas como a neve recém-caída, coraram levemente. Eu consigo sentir isso. Ou melhor, não era isso que eu estava tentando dizer. Não posso? Soma olhou para Lilia, Shima, Kemuri, Pingo e o Golem um de cada vez. Então baixou a cabeça e os olhos. Não posso, né? Ele está deprimido, não é? Completamente pensou Haruhiro. Não importa como eu encare. Não sei se você não pode. Lilia mordeu o lábio. Não é que você não possa. Não é isso, eu só estava tentando dizer. Não temos muitos recebedores sobrando, sabe? Disse Shima, parecendo um pouco exasperada enquanto ajudava Lilia. Você entende isso, não é? Soma franziu levemente a testa, inclinando a cabeça para o lado. Qual o problema? O que você pergunta? Respondeu Shima. Se acabar, a gente tem que arranjar mais, disse Soma. Não se preocupem tanto com isso. Isso é. Bem, sim, você tem razão, ela admitiu. Você é um idiota. Pingo recostou-se no golem, olhando para o céu. Você é um idiota. Um idiota sem salvação. Mas eu já sabia disso. Ele é. Kemuri deu um breve e em seguida deu um tapinha no ombro de Soma. O que você está dizendo não está errado. Você é capaz de fazer isso. Faça o que quiser, Soma. Soma colocou a mão sobre a de Kemuri. Obrigado, Kemuri. Não. Kemuri pareceu um pouco tímido. Você não precisa me agradecer. Muito bem, disse Soma, virando-se mais uma vez e olhando diretamente nos olhos de Haruhiro com seus olhos perfeitamente claros. Nosso objetivo é invadir um dia de DC no antigo reino de Ishao. Atualmente estamos procurando a rota, mas não espero conseguir atingir esse objetivo imediatamente. Levará tempo. Precisaremos de poder também. O poder de mais uma pessoa já ajuda. Não me importo se você é inexperiente. Todos começam assim. Você só precisa acumular mais poder. Se você não temer a morte, enfrentar a morte e buscar a vida diante dela, seja bem-vindo. Este é um ponto de virada, pensou Haruhiro. É uma encruzilhada em nossas vidas. Mesmo assim, será que isso poderia ser mais repentino? Quero tempo para pensar. Quero decidir depois de ter tido tempo suficiente para discutir o assunto com meus camaradas. Mas provavelmente não tenho esse tempo. Encontramos Soma aqui. Foi um milagre que Soma nos tenha salvado. Não devo presumir que terei outra oportunidade como esta. Se eles aproveitariam essa oportunidade ou a deixariam escapar, isso dependia de Haruhiro e seus companheiros. Não exatamente. A decisão cabia a Haruhiro. Tudo bem? Eles não vão me culpar depois? Quer dizer, isso é mais do que merecemos. Não vou me arrepender depois? Não é hora de ficar indeciso. Haruhiro se levantou. Por favor, deixem-nos entrar. Deixem-nos juntar-nos aos Daybreakers. Mary, ou Shihoru, ou Yumi, ou talvez as três, soltaram um suspiro de espanto. Hanta gritou Haiya, e começou a agitar o braço, enquanto Kusaku soltou um Eu fui lá e fiz. Tomei a decisão arbitrariamente por conta própria. Ficarei feliz em tê-lo aqui, disse Soma, levantando-se com um leve sorriso e acenou para Pingo. Me dê um receptor. Pingo tirou de algum lugar um objeto preto, plano e parecido com uma pedra e o passou para Soma. Soma, por sua vez, o passou para Haruhiro. Isso é uma relíquia chamada receptor, disse Soma. Você sabe o que são relíquias, né? Não, admitiu Haruhiro. Eu não sei. Bem, veja bem, é o seguinte, relíquias são relíquias, começou Shima a explicar. É um termo genérico para qualquer coisa que não possa ser feita com a tecnologia moderna e que foi claramente feita no passado. Geralmente são armas, armaduras ou objetos úteis. O que você tem aí é um desses objetos úteis. Segure-o perto da orelha. Tudo bem. Quando Haruhiro pressionou o receptor contra o ouvido, Soma levou uma pedra diferente à boca. Tinha o mesmo formato do receptor, mas a cor era diferente. Era completamente branca. Este é Soma. Este é Soma. Deu uma vibrada. Ouvi você 2 vezes, O que é isso? Aquele que Soma está segurando é um transmissor. Shima levou um receptor diferente ao ouvido. O receptor é uma relíquia que permite que a voz dele alcance qualquer lugar, não importa a distância. Bem, existem canais e várias outras coisas envolvidas também. Quando o receptor recebe uma voz do transmissor, ele vibra enquanto emite som e luz. Shima apontou para a extremidade inferior do receptor. Quando Soma pressionou o transmissor com o polegar, a seção para a qual Shima apontava brilhou em verde. Fizemos novos camaradas. Vou apresentá-los. Quando Soma terminou de falar, apontou o remetente para Haruhiro. Diga alguma coisa, era só isso? Haruhiro pigarreou. Eu sou Haruhiro, aquele que está sendo apresentado. Prazer em conhecê-lo. Isso basta? Sim. Soma levou o remetente de volta à boca. 6 pessoas, incluindo Haruhiro, se juntaram a nós. É tudo. Que possamos nos encontrar novamente. Cuide bem dele. Pingo lançou um olhar assustadoramente sombrio para Haruhiro. Só sobrou um receptor. Além disso, se você acha que pode morrer, destrua o receptor. Antes de morrer, tenha certeza absoluta de que o fará. Você também nunca sabe quando Soma pode entrar em contato com você para coisa mais trivial, como agora. Mantenha-o sempre com você. Não perca nada do que ele diz, seu lixo. Sim, senhor. Haruhiro gaguejou. Bem, por agora, apenas sobreviva, disse Kemuri, como se fosse algo cansativo. Sim,
Quando Shima cruzou os braços, acentuando seus seios voluptuosos, o que era um tanto perigoso. Seria melhor assim. Não estou esperando nada, disse Lilia, fria até o fim. Tentem ao máximo não desperdiçar completamente aquele recebedor. Do jeito que as coisas estão, vocês 6 valem muito menos do que um único recebedor. Se você atravessar o domínio dos 3 semi-humanos e chegar ao ninho dos Morians, encontrará os Treus à espreita. Soma apontou com o queixo naquela direção. Assim que você derrotar um Streu, a área em que poderá operar se expandirá consideravelmente. Um Streu, Haruhiro disse. Que possamos nos encontrar novamente. Soma se despediu deles apenas com essas palavras e desapareceu como vento. Kemuri, Shima, Lilia, Pingo, o Golem, tudo o que fizeram foi acenar, sem sequer uma palavra de despedida, e no instante seguinte já não os viam mais. Será que tudo foi um sonho? Um devaneio? Não, não foi. Não foi isso que aconteceu. Haruhiro segurava o receptor firmemente em sua mão. À primeira vista, era apenas uma pedra preta e plana que cabia na palma da sua mão, mas tinha sulcos e fendas, e não parecia exatamente pedra ou metal. De qualquer forma, era um objeto misterioso, fosse lá o que fosse. Haruhiro olhou para seus companheiros. Todos eles, até mesmo Hanta, estavam atordoados. Ha ha ha. Por hora, Haruhiro decidiu disfarçar com uma risada. Não que ele conseguisse. Haruhiro coçou a cabeça. Parece que nos juntamos aos Daybreakers. Haruhiro teve um certo encontro. Considerando-a uma oportunidade que não podia perder, agarrou-a sem hesitar. A oportunidade de mudar havia chegado. Não era mais hora de caminhar. Agora era hora de correr. GHHH. Uik. Ah. Kuzaku estava desesperadamente se defendendo do ataque de um Murian com seu escudo. Se você tivesse que descrever os Murians com uma palavra, diria que eram formigas. Em termos de tamanho, eram maiores que humanos. Tinham a cor de uva, com corpos mais robustos que os de formigas comuns e cabeças pequenas. Dependendo da espécie, alguns possuíam um par de braços além dos 3 pares de pernas. Havia muitas diferenças, sim, mas eram semelhantes a formigas. Formigas gigantes que construíram ninhos por todo o buraco maravilha, onde se reproduziam. Ha! Ha! Toma essa! Gritou Hanta. Hanta estava travando um duelo de espadas com outro Murian. Aquele que Kuzaku enfrentava era de um tipo de Murian comumente chamado de samurai. Era uma variedade cruel que usava suas mãos hábeis para empunhar armas com as quais atacavam brutalmente criaturas hostis. Enquanto isso, Hanta lutava contra um que lutava principalmente para proteger o ninho de ameaças externas, um soldado com 2 braços em forma de lâmina. Além disso, Haruhiro e Yumi estavam lutando contra um soldado Murian cada um, e Mary estava na retaguarda, protegendo Shihoru. Jace Yen Sark Frão Dart. Shihoru lançou relâmpago. Um raio atingiu o soldado C, aquele com quem Yumi estava lutando. Não estava claro por quê, mas a magia falsa parecia funcionar bem contra os Morians. O soldado C saltou para trás com um sobressalto, seu corpo tremendo antes de desabar. Yumi guardou seu facão, preparou seu arco e colocou uma flecha na corda. Com um grito, ela disparou a flecha, mantendo o novo inimigo, o soldado D, sob controle enquanto ele saía do ninho. Haruhiro não era bom em lidar com os Morians não humanoides. Ele se concentrou em usar o golpe baixo para se defender enquanto monitorava a situação da batalha. Kuzaku Hanta. Chegando. Haruhiro ligou. Só nos dizer isso não vai ajudar, gritou Kuzaku de volta. Parecia que Kuzaku estava no seu limite, apenas bloqueando com seu escudo as armas negras semelhantes a katanas do samurai. Aquela katana não era de metal. Parecia ser de porcelana, mas era dura e tinha um poder destrutivo. O samurai tinha uma afinidade natural por empunhar 2 armas, então era difícil culpar Kuzaku por ter dificuldades contra seu estilo de 2 armas. Zoix. Ah. Desvie. Hanta recuou usando exaustão para atrair o soldado A e em seguida tentou atacá-lo. O soldado A levou uma espadada no rosto, mas não morreu. Mesmo assim, com o rosto, incluindo os olhos, desfigurado, não era um ferimento qualquer. Com grunhidos pesados e gritos repetidos, Hanta o atacou impiedosamente, golpeando-o sem parar. Logo, o soldado A parou de se mover. Yumi, ajude o Kuzaku, ordenou Haruhiro enquanto se defendia com SWAT. Sim, senhor. Yumi exclamou e foi apoiar Kuzaku. Hanta desferiu um golpe no recém-chegado soldado de Shihoru lançou relâmpago novamente. O Murian que tentava seguir o soldado deu o soldado e foi atingido pelo raio. Chegou outro soldado, e Mary avançou. Haru, troca, ela gritou. Estou contando com você, gritou ele de volta. Deixou o soldado B para Mary e seguiu em frente. Yumi desembainhou seu facão, tentando atacar o samurai pela lateral. Mesmo assim, o samurai enfrentou Kuzaku e Yumi de frente, sem ceder um centímetro sequer. Era realmente um oponente formidável, mas, para ser sincero, Haruhiro preferia que Kuzaku tivesse derrotado, em vez de apenas mantê-lo ocupado. Quero que ele mostre que pelo menos está tentando, pensou Haruhiro. Do jeito que as coisas estão, ele não é um tanque de verdade. Será que ele está bem com isso? Mas chega de lamentações, acrescentou para si mesmo. Isso pode esperar. Haruhiro interrompeu o avanço do soldado F com um golpe. Você não vai mais longe. Ataque, gritou Hanta e saltou para a frente na diagonal. No entanto, ele fez mais do que apenas passar por soldado D. Ao passar, ele decepou a cabeça do soldado D Valharra. Eu sou incrível.